Cara, 39 celulares apreendidos. Entre eles, o daquele distinto cavalheiro lá que controla grossos dutos de lavagem de dinheiro da quadrilha e que, mesmo casado com a irmã do Volcaro, é o dono da casa onde eles promoviam aquelas famosas festas de sedução dos poderosos de Brasília. Mas aí o Toffoli manda prender toda a apreensão que ele mesmo tinha ordenado e reclamou até que demorou para ser feito. Ele queria tudo, e queria tudo em 24 horas, mas não para descobrir o que quer que seja, para trancar tudo acauteladamente na gaveta do gabinete pessoal dele, lá na sede do Supremo Tribunal Federal. Aí eu fui dar uma olhadinha na palavra, acautelar. O Wise define a expressão como prevenir-se contra a ocorrência de um mal, de um inconveniente. Era exatamente o que ele estava fazendo, gente. Não é só o sistema que o Toffoli está defendendo, é o dele próprio que está na reta. Os irmãos, o primo, a família Toffoli inteira está nisso até o pescoço, se lambuzando não só com o Vorcaro e aquela arapuca do Master, né, aquele banco que começa e acaba com os consignados do Lula, né, entregues a ele lá pelo PT da Bahia, Jacques Wagner, Rui Costa, enfim, a primeira linha abaixo do Lula, né, mas também, principalmente, com essa REAG, né, e esse José Carlos Mansur, que lavava dinheiro até para o PCC. E por último, e não menos importante, também com os Batista, né, que comprou todo o empreendimento da família. Né. Quer dizer, tudo junto e a mesma coisa, gente. E mais o Maduro lá na frente. Por isso, ele cercou as 42 possibilidades de celulares participantes das conversas dessa quadrilha, que vai daqui até a Venezuela. Aquele jeitoso do Joesley já foi lá ter uma conversinha com a Delcy Rodrigues. Mal ela sentou na cadeira onde o Trump pôs ela. Né? Mas vamos ficar no Toffoli. Agora, diante do escândalo, né, mais um depois da acariação e do TCU, e depois de 2 notas oficiais tentando defender o sequestro das provas, o Toffoli recua e enterra as provas lá na PGR. Mas, gente, enterrar as provas na PGR, cuja função é acusar e não investigar, é tão absurdo e carregado de dolo quanto enterrar as provas no Supremo Tribunal Federal. Tudo sempre continua sendo para tirar essas provas das vistas da Polícia Federal, que é quem trata a prova como prova e, pelo menos quando quer, salva essas provas a tempo de evitar o acionamento do modo BFU, que é Before First Unlock, né, que é automaticamente acionado nos celulares mais modernos, que são os de quem tem o que esconder, né, depois de poucas horas sem acessar os dados. E depois que esse BFU aí é acionado, como foi no celular do bem-intencionado Vorcaro, né, fica impossível a extração dos dados. Entregou para a PGR, para se acautelar. Cara, vamos falar português claro. O Paulo Gonet é laranja do Alexandre, que é laranja do Lula, assim como o próprio Toffoli. E aí, cara, é cada um na sua área de especialização. O Toffoli no apagamento de provas e na devolução dos dinheiros apreendidos aos ladrões, né, como ele fez com tudo que foi descoberto e resgatado na Lava Jato. E o Alexandre de Moraes, aquele cuja família tem um contrato com o Daniel Vorcaro, que lhes garante 3.600.000 reais por mês, eliminando opositores, espalhando terror e calando bocas, como ele faz diariamente desde que começou a tragédia do Brasil, cara. Esse não dá ponto sem nó. Agora mesmo, aproveitando a presidência interina do Supremo Tribunal aí durante o recesso,
o primeiro ato dele foi usar essa posição em causa própria, né? Sem consultar ninguém, como sempre. Ele soltou os cachorros para cima de ninguém menos que a Receita Federal e o COAF, de onde ele acha que vazaram as informações sobre a master riqueza da família, Barcy de Moraes, né? Publicadas pela Malu Gaspar, aquela repórter do Globo, que indiretamente ele também já começou a perseguir. Não é à toa que tudo isso vai bater na Venezuela, gente. Tudo está cada vez mais claro. A Venezuela foi a ponta de lança do Foro de São Paulo, que com dinheiro da droga inicialmente e do petróleo depois, primeiro se estabeleceu solidamente numa ditadura nacional, que soberanamente, como não se cansa de exigir o PT, tem todas as prerrogativas de um Estado decente no continente sul-americano. E aí fechou, cara. Ela se converteu no banco e no canal de comunicação e lavagem de dinheiro, dotado de segurança diplomática e de Estado, dessa organização de resgate da esquerda falida da América Latina, com injeções de dinheiro e know-how de golpe judiciário que o Trump acabou de detonar. O Toffoli e o Alexandre de Moraes chegaram a um nível de disfarçatez que tem chocado até o sistema, gente. Mas a imprensa, que tomou poeira do Congresso Nacional e hoje faz campanha, grande parte dela faz campanha contra o Congresso Nacional, está ficando para trás até do cerne do sistema, né, que tem vazado o seu repúdio a tudo isso. E com medo de que tudo acabe indo à breca, já tenta até impor um código mínimo aí de comportamento explicitamente dirigido a essa dupla escandalosa e mais ao decano dos patrocínios. Hoje mesmo, gente, os dois maiores jornais de São Paulo chamam coordenadamente em suas primeiras páginas a tentativa do Donald Trump de intimidar jornalistas com visitas do FBI, com mais força não só do que todas as ações idênticas contra jornalistas brasileiros e suas famílias violentamente assediados, quando não presos, pelo Alexandre de Moraes no passado recente, que eles ignoraram olimpicamente, né? Mas também com mais força do que a última fresquinha do dia, essa do Alexandre de Moraes, intimidando ninguém menos que a Receita Federal e o COAF por suspeita deles terem passado informações para a imprensa. O Estadão deu pelo menos um registro na primeira página. A Folha não deu nem isso. Mas para os dois, mais importante que isso é bater no Trump, que livrou a Venezuela do Maduro. Gente, senhores jornalistas, senhoras jornalistas, olho no olho, cara. Não dá mais para fingir que leva a sério a quadrilha que protagoniza escândalos desse calibre, uns atrás dos outros, e se apresentar como defensora da democracia. E vocês toparem isso e quererem ser levados a sério como jornalistas. Não dá mais para não ver aquilo que até o Edson Fachin confessa que está vendo. E continuar autorizando o assalto ao Tesouro Nacional e o assassinato da democracia brasileira, que tem sido esfregados na sua cara dia após dia. E tudo isso, gente, cientes de que essa ditadura acaba em 5 minutos se a imprensa só se decidir a chamar toda essa camarilha do topo do sistema, né, pelos nomes com que as ações dela são descritas em qualquer dicionário.